Fala aí, molecada! Vamos falar hoje dos fatídicos 7-1 que o Brasil tomou da Alemanha em 2014, numa Copa do Mundo dentro de casa. É verdade que a partir daquele momento não existe mais o futebol brasileiro? Acabou, já era. O Brasil nunca mais vai ganhar a Copa do Mundo. O Brasil já não é mais o mesmo. Vamos entender essa história. Depois da vinheta. Segue a vinheta. A taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. Molecada, já vou pedir para você deixar o seu like aqui, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e comentar. Vamos discutir, vamos colocar nossas ideias aqui nos comentários, vamos ver se a gente chega aí num consenso, beleza? Vamos lá então, 7-1 2014, Alemanha contra Brasil. Muita gente fala que foi um banho de tática, que o Brasil perdeu na tática, né? Surgiu muitas matérias, surgiu muitas especulações, muitas fotos ali da organização tática dos dois times. E na minha opinião, tudo isso é especulação de imprensa, achando agulha em palheiro para justificar a nossa derrota. Que, na minha opinião, foi muito mais psicológica aqui do que qualquer outra coisa. Naquela altura, o Brasil vivia uma situação complicada, o nosso país. Eu não me recordo agora se a presidente já tinha sido impeachmentada, se estava sofrendo processo de impeachment. O nosso país passava por uma recessão gigantesca. E aí foi construído vários estádios e reformado. Então havia um racha no país, uma divisão muito grande no país. E aconteceu a Copa do Mundo. E a nossa seleção causou uma comoção nacional. No entanto, você vê muitos os jogadores abraçados com a torcida, no hino nacional, jogadores chorando. Enfim, torcida chorando, era uma responsabilidade gigantesca em cima da nossa seleção. Como foi lá em 1950, e aí a gente acabou perdendo para o Uruguai. E aí vem o jogo Brasil e Alemanha. E aí até nos 2-0, a Alemanha foi melhor taticamente e conseguiu fazer uns 2-0. Mas você concorda comigo que 2-0 é um placar reversível? Quantos jogos a gente já não viu que estava 2-0, virou para 3-2 ou 4-3? É um placar reversível. O Brasil poderia até empatar e levar para os pênaltis, correto? Só que o Brasil não teve psicológico para fazer isso. E de 2-0 deslanchou para 7-1. O Brasil foi uma bagunça em campo e nitidamente os jogadores estavam perdidos psicologicamente. Essa é a minha opinião. Tudo que for fora disso são especulações. Foi superior taticamente. Foi até os 2-0. Depois perdeu aqui na cabeça. Mas o Brasil perdeu sim. 7-1. Mas isso justifica a molecada falar que o Brasil acabou, que muita gente fala aí que o Brasil já não é mais o mesmo, que nunca mais vai ganhar um mundial, e que o futebol de fora é melhor do que o futebol nacional, e essas coisas todas. Eu tenho um perfil no TikTok, vou até deixar aqui para vocês, se vocês quiserem dar uma passada por lá, e eu recebo diariamente comentários como esse: futebol brasileiro acabou, depois do 7-1 o Brasil não é mais o mesmo, é isso e aquilo. Vou dar só um exemplo. De 70 para 94, são 24 anos sem ganhar um título. Ou um título importante como a Copa do Mundo. De 2002 para 2022, são 20 anos. A gente está num período muito similar àquele de 70 para 94. O futebol é cíclico, é de idas e vindas, idas e vindas. Atualmente a gente não passa por uma boa fase, não tem uma boa geração. Até chegar uma geração que vai ganhar e vai incentivar outros moleques a ganharem também. É isso que é o futebol. Assim que gira o futebol. Então a gente não pode matar a história do nosso futebol por uma derrota acachapante, vergonhosa, feia. Mas a nossa história é muito maior do que aquela derrota de 7-1 para a Alemanha. Foi vergonhoso? Foi. Meu Deus do céu. Mas vamos lá. Falado isso,
que é tudo especulação, que não foi banho de tática, na minha opinião, que foi tudo psicológico? Vamos então à história. E a história nos conta que o nosso futebol é muito vitorioso. Por exemplo, a gente tem um rapaz chamado Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, que em qualquer lista que você colocar, ele vai estar brigando pelo topo. Quer dizer, nós temos aí um rei do futebol. Não pelo que ele conquistou, mas pelo que ele representa para o esporte. Ele revolucionou o esporte chamado futebol. Nós temos, no mesmo esporte, só que agora feminino, a Marta, a rainha do esporte, considerada a melhor jogadora de todos os tempos do esporte futebol feminino. E nós somos a única seleção campeã do mundo 5 vezes. Como é que você vai apagar uma história dessa, meu amigo? Como que se apaga uma história de uma seleção que é 5 vezes campeã do mundo? Nenhuma mais é. Mesmo a gente tendo um período de 24 anos, de 70 para 94, sem ganhar a Copa do Mundo, e de 2002 para 2022 sem ganhar a Copa do Mundo. 44 anos sem ganhar um título e ainda assim somos a principal seleção do planeta, com mais títulos. Dito isso, vamos para as ramificações do esporte, do futebol. E aí a gente chega no futsal. Me fala um nome melhor do que Falcão no futsal. Fala aí, desafio você. Vão citar Ricardinho, vão citar Manuel Tobias. Na minha opinião, não são melhores do que... Podem brigar, mas não são melhores do que o Falcão. Justificam Ricardinho porque ele tem mais bolas de ouro. E aí eu pergunto para os torcedores do CR7. Por que Messi tem mais bolas de ouro do que o CR7? Messi é melhor? É uma pergunta que eu faço para vocês. Não, as bolas de ouro não justificam os feitos, por exemplo, de Falcão. As bolas de ouro do Ricardinho não justificam não superam os feitos do Falcão nas quadras. Até o próprio Ricardinho já falou que Falcão é referência dele. E para muita gente aí no futsal. E temos também a rainha das quadras, que é a Amandinha. Curiosamente, esses 4 nomes, Pelé, Marta, Falcão e Amandinha, revelados pelo Peixe, né, pelo Santos. Curiosidade que um seguidor lá do TikTok me falou. Amandinha é considerada rei das quadras do futsal feminino, melhor jogadora de todos os tempos. E o futsal é o futebol mais vitorioso, é o do Brasil, 5 vezes campeão do mundo. Segundo é a Espanha, se eu não me recordo, que vai ter que jogar muita bola para chegar a gente. Somos 5 vezes, parece que se eu me recordo, a Espanha é 2 vezes campeã do mundo. Então existe um abismo aí. Você está entendendo a história do futebol. E o futsal tem influência direta nos nossos jogadores. O futebol tem influência direta no futebol feminino, no futebol de praia, no futsal e vice-versa. Continuando a falar de futebol, temos o Ricardinho, maior atleta do futebol paraolímpico da história, multicampeão, é brasileiro. A nossa seleção, 2 vezes campeã olímpica, entre poucas seleções campeã olímpica. Nós somos 2 vezes campeão olímpico. Sem falar do futebol de areia, que aí a gente dá banho, dá show. É um abismo mesmo de diferença de títulos da nossa seleção para as outras seleções. Aonde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar mostrando tudo isso para vocês, fora os outros ídolos que a gente revelou. Garrincha, Romário, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho, Kaká, Neymar, e aí vem Didi, vem o Jairzinho, e Zico, tantos outros atletas extraordinários do futebol que conseguimos revelar. Onde eu quero chegar com isso? Que um 7-1, um dia vergonhoso, não se apaga uma história como essa. A nossa seleção e o nosso futebol é referência para o planeta. E os Enzos do dia de hoje, esse jornalista modinha do dia de hoje, querem apagar a nossa história. Eu não aceito que esses modinhas apaguem a nossa história. Eu sou um torcedor do futebol brasileiro. Se me perguntar quem são os melhores, eu sempre vou falar que é o futebol brasileiro, porque é fato. E eu acabei de mostrar isso aqui para vocês em vídeo. É fato. Não tem modinha, não tem... Te dou um exemplo.
CR7 já não, e Messi já não são mais aqueles jogadores. Concorda comigo? Já não estão ali no topo, brigando por bola de ouro, por artilharia, por títulos. Eles já estão abaixo de alguns jogadores. Mas não é por isso que a gente vai pagar a história desses dois caras, que são lendas do futebol. E é o que querem fazer com o futebol brasileiro. Porque perder por 7-1 querem apagar o nosso futebol, que é o futebol mais vitorioso do planeta, sim. E para chegar a fazer o que fizemos, vão ter que jogar muita bola. Se discorda ou concorda, o lugar é aqui nos comentários. Deixa aqui nos comentários. Segue também, compartilha esse vídeo e deixa o seu like para ajudar a gente na divulgação. O que vocês acham? Concorda ou discorda? O futebol brasileiro acabou mesmo? Ou o futebol brasileiro é referência para o mundo? Vamos discutir sobre isso. Fico por aqui, falou, valeu e fui!